Paz, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma quarta-feira de culto. Nós sabemos que o culto, ele não se restringe às paredes do templo. O culto ele é feito na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Aonde você estiver, nesse momento, é o momento de você cultuar a Deus, é o momento de você receber da palavra, é o momento de você ser abençoado por Ele, receber iluminação para a sua vida. E por isso nós estamos aqui, para mais uma live, para mais um dia de bendizermos a Deus. Eu quero te contar, então, amados, vamos compartilhar mais uma vez uma palavra que vai abençoar a minha vida, que vai abençoar a sua vida, que vai perdurar pelos dias que nós vamos viver, porque a vontade do Senhor é exatamente essa, que as palavras dEle, elas sejam um alimento, e elas sejam um alimento tão firme, tão sólido, que mesmo passando o dia do culto, passando esse momento que nós estamos aqui, elas não passem. A própria palavra fala sobre ela mesma, que todas as coisas vão passar, mas que a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então, por que nós pregamos a palavra? Para que essa palavra ela penetre no nosso coração, ela fique fixada na nossa mente, e para que no dia a dia, quando nós estamos vivendo as nossas sequências diárias, os nossos dilemas diários, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, a nossa mente possa trazer a palavra que combina com cada situação. E para que essa palavra seja luz para aquele momento exato, para que ela seja a lembrança do Senhor para nós, sobre a vontade dEle para a nossa vida. Amém? Nessa noite nós vamos falar sobre um tema bem interessante. O título da mensagem dessa noite é Chamados para fazer o bem. Nós fomos chamados para fazer o bem. Eu fui chamada para fazer o bem, você foi chamado para fazer o bem. E nós precisamos entender esse chamado. Nós precisamos entender como o Senhor espera que os nossos dias nessa terra. Muitas vezes nós passamos os dias nessa terra tentando encontrar aquilo que nós vamos receber de Deus. Tentando encontrar de que forma Ele vai nos favorecer. Mas dificilmente nós paramos para pensar sobre as formas maravilhosas que Deus reservou para que nós sejamos agentes dessa vontade. Para que nós sejamos as mãos de Deus, um instrumento de Deus, a força de Deus nessa terra, amados. Nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus, para ser força de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para ser agentes da vontade dEle para os nossos dias, para a nossa geração, para as pessoas que muitas vezes nos acompanham, vivem o dia a dia delas conosco, compartilham da vida delas conosco. Está chegando um tempo da nossa vida, um momento de amadurecimento, a gente pode dizer assim, que Deus tem nos despertado. Não só para a gente pensar e perceber naquilo que Ele pode fazer por nós, mas também naquilo que nós podemos fazer pelo outro, naquilo que nós podemos fazer com Ele, através dEle. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre sermos chamados para fazer o bem. E como fomos chamados para fazer o bem? De que forma nós podemos fazer o bem? É importante a gente salientar que nessa noite nós também vamos desfazer alguns equívocos, desfazer alguns enganos. Às vezes nós imaginamos que fazer o bem é serem feitas obras grandiosas, obras que vão ser vistas, que vão ser aplaudidas, obras que vão ser dignas de homenagens. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que sim, podemos chegar nisso, mas não é o objetivo principal. Fazer o bem deve ser um hábito diário para o cristão. Fazer o bem deve ser um estilo de vida diário, cotidiano. E nós precisamos entender essas coisas através da palavra de Deus. E para nós começarmos a entender sobre esse tema através da Bíblia, eu quero te convidar para abrir em Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ver alguns versículos desse texto que falam sobre fazer o bem. Então acompanha lá comigo. Abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 10, onde diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Muitas vezes, nós usamos esse texto, sabe para quê? Para culto de mulheres,
para reuniões femininas, para pregar sobre o papel da mulher. E eu achei interessante demais, porque o que me chamou a atenção nesse texto foi exatamente o versículo 12 que diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Fazer o bem tem que ser um estilo de vida cotidiano. Fazer o bem não pode ser restrito para nós que somos cristãos como uma obra planejada, uma obra reservada para um dia específico e só para aquele dia onde o bem vai ser mostrado, onde o bem vai ser visto. Não. Tem um engano nisso. Fazer o bem para o cristão é obra cotidiana, é vida cotidiana. E quando eu comecei a ler esse texto e comecei a pensar nele um pouquinho, fora do contexto das nossas reuniões de mulheres, da nossa, aquele grupo feminino, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a entender que fazer o bem, ele não está restrito a um momento. Até porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, que fruto do Espírito também é benignidade, e benignidade é a qualidade daquele que faz o bem. Ou seja, Deus colocou dentro de nós uma ferramenta para que a execução do bem ela seja diária e não restrita a um momento. E quando eu comecei a pensar sobre esse texto, eu entendi algumas verdades maravilhosas nele. A Bíblia fala que o coração do marido confia nele, não haverá falta de ganho, e ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Sabe algo que nós precisamos entender? Que o bem, ele começa sendo feito no lugar onde pouquíssimas pessoas enxergam. No nosso lugar secreto. O bem, ele não começa sendo feito como uma boa obra para alguém de fora do nosso vínculo pessoal. Para alguém de fora do nosso contexto. E muitas vezes nós agimos assim. Nós fazemos o bem para as pessoas que nós não conhecemos. Mas temos dificuldade de fazer o bem para aquelas que convivem diariamente conosco. Para aquelas que nós conhecemos os defeitos, conhecemos as manias, conhecemos as dificuldades. Por quê? Porque é rotina. E na nossa rotina, muitas vezes nós estamos nos acostumando a viver de qualquer jeito. E amados, olha como a Bíblia ela é maravilhosa, ela é intensa, ela é perfeita, porque ela diz, o bem é feito todos os dias da sua vida. O bem é feito todos os dias da sua vida. E esse bem é feito no vínculo mais pessoal que existe, que é dentro da casa. Esse bem é feito na ligação mais íntima que existe, com aquele que está mais próximo. E talvez você está me assistindo de casa e está perguntando, Grace, mas eu não sou casada. Mas eu não sou casado, eu sou solteiro, eu vivo sozinho, eu vivo sozinha. Como é que eu vou fazer isso? Amados, ninguém vive totalmente sozinho. Né? Nós sempre vamos ter alguém que está bem próximo de nós, ainda que não seja o marido, o cônjuge, a pessoa que compartilha ali do lar junto nesse vínculo. Sempre vai existir alguém, vai existir um irmão, vai existir uma irmã, vai existir um pai, vai existir uma mãe, vai existir um vizinho muito próximo, vai existir um colega que divide apartamento, vai existir um sobrinho, sempre vai existir alguém que faz parte do nosso vínculo de família, do nosso vínculo próximo. O exercício do bem, se ele não é feito dentro do nosso vínculo mais próximo, não vai ser tão simples a gente exercitar o bem para aqueles que são de fora. Nos enganamos, amados. Nós nos enganamos. Porque quando nós não aprendemos e não nos acostumamos a fazer o bem para aqueles que acordam conosco, que vivem conosco, que nos irritam, que nos tiram do sério, né? Mas que são nossa família, que são as pessoas mais próximas. Para aqueles que às vezes não acordam com bom humor, às vezes o dia não está bom. Se nós não nos acostumarmos a fazer o bem para aqueles que nos conhecem de verdade. Quem é a pessoa que te conhece de verdade? Deixa eu te fazer essa pergunta nessa noite e eu quero que tu pense um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós recebemos o bem de pessoas e nós dizemos assim, essa pessoa ela é maravilhosa. Essa pessoa é um anjo, ela nem existe. Essa pessoa, meu Deus, essa pessoa não deve ter defeito nenhum, a vida dela deve ser perfeita. Porque recebemos o bem, ele que nós não conhecemos de verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te conhece de verdade? Essa pessoa que te conhece de verdade,
que acorda contigo, que dorme contigo, que compartilha a vida contigo, seja um esposo, seja uma esposa, ou seja outro parente mais próximo, essa pessoa precisa ser mais bem beneficiado, e o primeiro beneficiado pelo bem que você pode fazer. Não adianta. Não adianta a gente fazer o bem do lado de fora, a gente fazer o bem na rua, quando dentro do nosso lar, dentro do nosso vínculo, da nossa casa, nós não conseguimos exercitar o bem. Grace, mas a Bíblia diz sobre a gente assistir os pobres, as viúvas, os órfãos. Amém, 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 amém. Tudo isso tem que ser feito. Mas a Bíblia diz também sobre não sermos negligentes com os da própria casa. E você já parou para pensar que às vezes nós não temos coragem de dizer não para uma pessoa de fora da nossa casa, mas comumente dizemos não para aqueles que convivem com a gente? Quantas vezes os nossos filhos dizem, mãe, faz isso? Não. Pai, faz isso? Não. Agora não, depois. Meu amor, faz isso para mim hoje? Não, hoje eu não estou afim. Te vira. E às vezes a gente não tem coragem de dizer isso para alguém que é de fora do nosso lar. Será que não tem alguma coisa errada? Eu acho que às vezes nós invertemos as verdades bíblicas. E quando nós invertemos as verdades bíblicas, nós não temos como receber das bênçãos reservadas por Deus. Porque elas são dispensadas de acordo com o cumprimento da Bíblia. Mas vamos seguir, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então nós já começamos bem, já começamos entendendo que o bem precisa ser feito primeiro no nosso primeiro vínculo, que é a nossa família. Que esse bem ele tem que se tornar um hábito diário e não um evento isolado, não um evento programado para um dia especial do ano, da semana, do mês. Uma coisa interessante, agora há poucos dias, nós tivemos o Dia das Mães, no domingo passado. E eu achei interessante, e até postei um vídeo nas redes sociais na segunda-feira, parabenizando a mãe da segunda-feira. Porque quando chegam as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, pense na data comemorativa que você acha importante, que você acha interessante, que você comemora, nós fazemos o bem. Nós nos planejamos para sermos bons naquele dia. Bons no presente, bons no café da manhã, bons na organização, bons no passeio. Ser um dia inesquecível. Mas dificilmente, amados, nós nos planejamos para fazer da nossa vida uma vida inesquecível nessa terra. Dificilmente nós pensamos que temos o dever de tornar um hábito da nossa vida, ela ser tão marcante nesse mundo, tão essencial para as pessoas que convivem com a gente, ao ponto de que quando nós não estivermos mais aqui, exista saudade, exista aquele pensamento de, nossa, quantas coisas boas essa pessoa fez por mim. E quando eu falo não estar mais aqui, eu não falo só de morrer, eu falo que daqui a pouco você vai se mudar para outro lugar, eu vou me mudar para outro lugar, enfim, as coisas mudam a todo tempo, a gente não sabe onde nós vamos estar no dia de amanhã. Mas onde nós estivermos no dia de amanhã, o bem que nós vivemos, não só aquele que nós fazemos esporadicamente, mas o bem que nós vivemos, as pessoas vão sentir falta? Nós vamos ser lembrados pelo mal que fizemos e que não deveríamos ter feito, ou pelo bem que constantemente fazíamos. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós vamos ver mais alguns textos da Bíblia sobre fazer o bem, porque fomos chamados para isso. Então sabemos que o bem ele é diário, sabemos que o bem ele começa dentro do nosso lar e que nós somos chamados para isso. Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu separei alguns textos e anotei eles para que eu não me esquecesse. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer esse bem. Como sermos pessoas que têm por hábito fazer o bem. Abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã
Iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso peca. Olha que interessante. Pensa um minutinho sobre esse texto. A Bíblia está nos alertando sobre como muitas vezes nós temos planos grandes, objetivos grandes, mas não conseguimos cumprir com os pequenos objetivos diários onde está envolvido fazer esse bem. Quantas vezes nós nos planejamos e dizemos, eu vou estudar tantos anos, eu vou fazer isso por tantos anos, e em tanto tempo eu vou para tal lugar, e eu vou fazer assim, e assim, e assim, e assim, e a minha vida vai ser maravilhosa. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, como tu é bem sucedido. Que sucesso é essa vida? Que vida para ser lembrada. Que vida que merece aplausos. A Bíblia diz que isso é a nossa arrogância. E são os nossos planos pretensiosos, grandiosos. Mas sabe, amados, que no finalzinho desses versículos diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quantas vezes nós gastamos a nossa energia e o nosso tempo planejando coisas muito boas, muito interessantes, muito grandiosas, mas nós sabemos o que nós devemos fazer diariamente, pequenas coisas, e não fazemos. Não são nas grandes coisas que deixam de ser feitas que nós pecamos. Muitas vezes o nosso pecado está nas pequenas coisas que nós sabíamos que deveríamos estar fazendo e vamos adiando. Vamos adiando, e vamos deixando, dizendo, quando der tempo eu faço. Quando eu puder, eu ligo. Quando sobrar o tempo, eu visito. Ai, Deus sabe que o meu dia é tão cheio. Deus sabe que eu tenho tanta coisa para fazer. E eu tenho tantos afazeres, e eu tenho tantos planos. E eu quero fazer tanta coisa na minha vida. Então eu não tenho tempo para me envolver com essas coisas. Eu vou deixar essas coisas para essa gente da igreja, que fica lá e que tem o dia livre só para isso. Amados, que engano é esse? Deus nos chamou individualmente para fazer o bem. A Bíblia está nos dizendo que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe aquelas coisas que quando termina o dia, a gente lembra e a gente diz, eu devia ter feito isso, porque isso ia beneficiar alguém? Vou te lembrar de alguns pequenos bens que nós podemos fazer. Sabe quando termina o dia, a gente diz assim, eu podia ter dobrado essa roupa. Puxa vida, ia ajudar minha mãe. Ia aliviar a minha esposa. Eu podia ter recolhido essa roupa. Choveu e eu disse, já está lá mesmo, deixa chover. Eu podia ter, levantado da cadeira e ter ido lá fazer. Eu podia ter lavado essa loucinha. Mas isso aí quando ela chegar, ela lava. Ou quando ele chegar, ele faz. Eu podia ter dado comida para o cachorro. Mas o cachorro gosta mais dele, deixa quando ele chegar, ele resolve. Quantas coisas pequenas, detalhes. Eu podia ter estendido a cama. Mas eu vou dormir de novo, para que eu vou estender a cama? Eu podia ter tirado a toalha do banheiro. Eu podia ter tirado o lixo. Eu podia ter ligado para o meu amigo hoje, saber como ele está. Eu podia ter ligado para o meu pastor para saber se ele precisa de alguma coisa. Eu podia ter ligado para aquela irmã da igreja que mora sozinha e que já tem um pouquinho mais de idade, para saber se ela está bem. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo. Mas eu não fiz, nem deu tempo. Deixa para amanhã. Olha o que a Bíblia diz. Ela diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã.
o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. As coisas que nós sabemos que podíamos ter feito, que ia beneficiar alguém, que ia ser o bem para alguém, muitas vezes nós deixamos para amanhã. Nós dizemos, eu podia ter feito, mas não deu, deixa para amanhã. E gastamos toda a nossa energia com as coisas grandiosas que nós não sabemos se vamos chegar lá, se vamos alcançar. E as pequenas coisas que iriam formando a nossa vida, que iriam formando a nossa estrada, que iriam, construindo o nosso alicerce, formando quem nós somos, ou quem deveríamos ser no amanhã, quando chegarmos lá, nós deixamos para amanhã. Aquilo que ia nos treinar, aquilo que ia nos lapidar, aquilo que ia nos acrescentar como pessoa, nós deixamos para amanhã. E dizemos assim, eu podia ter feito, mas não deu tempo. Deixa para amanhã. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe amanhã. Não existe amanhã para quem não faz o bem diário. Vou te contar uma revelação nessa noite. Não existe amanhã para quem não faz o bem diário. Pensa, amados. Pensa comigo. Se Jesus tivesse vindo nessa terra e dito assim, eu vou morrer na cruz, eu vou fazer aquela obra grande, maravilhosa, e alguém chegasse perto dele e dissesse assim, mestre, estou com fome. E ele dissesse, podia ter alimentado. Não, mas deixa para amanhã, que amanhã ele vai estar com fome de novo. Mestre, eu quero ser curado. Não, mas eu preciso chegar na cruz. Amanhã tu pode ser curado. Não. Estaria tudo errado. A Bíblia diz que Jesus, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos e libertando os oprimidos. Pensa comigo, amado, se Jesus tivesse deixado para amanhã. Você não sabe, eu não sei o que vai acontecer na minha vida de hoje para amanhã, mas eu sei o que eu devo fazer hoje. Você sabe o que você deve fazer hoje. Você conhece o bem que você deve fazer hoje, assim como eu conheço o bem que eu devo fazer hoje. Então eu não posso deixar para amanhã. A Bíblia me alerta, me adverte sobre isso. O bem que eu sei que eu devo fazer e eu não faço, nisso eu peco. Nisso eu estou pecando. Vamos ver mais um texto para nós encerrarmos e levarmos essa palavra para nós meditarmos durante essa semana. Essa semana nós vamos lançar aí para as mulheres do grupo alguns desafios diários. Eu estive lendo, pesquisando um pouquinho, e eu descobri que todo hábito na nossa vida, ele precisa de pelo menos 30 dias para ele se estabelecer como um hábito. Nós precisamos exercitar hábitos por pelo menos 30 dias, para que eles se tornem comuns para nós. Então, mais tarde, nas redes sociais, vocês vão estar recebendo algumas mensagens sobre os nossos desafios diários. Por que eu não vou contar aqui? Porque como nós vamos começar com um grupo de mulheres, é importante que seja surpresa para o resto da família. Amém? Mas eu posso te garantir que você vai se surpreender. Então, fica conosco, nos acompanha nas redes sociais, dá o seu like lá no canal, curte, nós vamos estar enviando mensagens, notificações. Você precisa saber daquilo que Deus preparou para a nossa vida nesses próximos dias que virão aí, das coisas que Deus colocou no nosso coração para serem feitas, como desafios diários e que vão gerar dentro de nós hábitos saudáveis, hábitos bons para a gente individualmente e para a igreja como corpo de Cristo. Para nós encerrarmos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 3 João, na terceira carta de João, certo? Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Esse texto ele é bem curtinho, nós vamos encerrar com ele, e com uma dica preciosa que existe aqui nesse texto para você pensar sobre isso. 3 João, a partir do versículo 9, tem apenas um capítulo nesse livro, nós vamos ler do 9 ao 12. Diz assim, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal,
senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Quando eu li esse texto, eu entendi algumas coisas que Deus quer nos comunicar. Para nós fazermos o bem, e esse bem se tornar um hábito diário, nós precisamos nos associar a pessoas que vivem como nós, que pensam como nós, que agem como nós. E como nós, eu digo nós pessoas, seres individuais. Quem se assemelha a mim? Quem pensa como eu penso? Porque quem pensa como eu penso me acrescenta. Quem pensa em coisas ligadas à palavra de Deus, quem pensa em fazer o bem, me acrescenta. Mas sabe o que eu comecei a perceber? Que às vezes na nossa caminhada, nós conhecemos e nos relacionamos com pessoas que elas não querem andar no mesmo propósito. Quando João escreveu essa carta, e olha que João ele é relatado pela Bíblia como um apóstolo do amor, um apóstolo que exercia muito bem essas questões de lidar com o outro, de se relacionar bem, de acolher. Olha o que ele diz, ele mostra dois homens, duas pessoas totalmente diferentes, que estavam exercitando na igreja hábitos totalmente diferentes. Uma delas não acolhia os irmãos, impedia quem quisesse acolher, não tinha o hábito de fazer o bem e ainda expulsava quem queria fazer. Sabe aquele convívio que a gente tem às vezes que é danoso com pessoas que não nos deixam fazer o que a gente quer fazer e elas não fazem? Elas não fazem nem deixam quem quer fazer. Deixa eu te dar uma dica. Nós precisamos ser um pouco seletivos nesses momentos. Porque nós precisamos nos associar, amados, quem quer correr, com quem quer correr para os objetivos de Deus. Então avalia no teu vínculo, no teu círculo de amizades, de quem você está se acompanhando. Você está se acompanhando com pessoas que são extremamente críticas? Você vai se tornar uma pessoa extremamente crítica. Você está se acompanhando com pessoas que veem, conhecem e sabem muito bem os defeitos de todo mundo que está ao redor? Você vai ver, vai conhecer e vai saber muito bem os defeitos de todo mundo que está ao seu redor. Você se acompanha de pessoas egoístas? Você vai ser egoísta. E quando eu falo você, eu não estou falando só para você que está me ouvindo na sua casa, eu estou falando nós, igreja. Nós seremos assim. Nós nos assemelharemos com aqueles com os quais nós nos unirmos. Você está se acompanhando de quem? Você está andando com quem? Você está andando com pessoas que têm bons hábitos? Com pessoas que têm por prática diária fazer o bem? Existem pessoas, amados, que elas acordam de manhã já pensando no que elas podem fazer por alguém. Elas acordam de manhã pensando, eu vou ligar para fulano, eu vou fazer um bolo para ciclana e eu vou ficar um pouquinho com o filho da minha amiga fulana e esse vai ser meu dia. Pessoas que planejam o seu dia naquilo que elas vão poder beneficiar os que estão ao seu redor. Essas são pessoas certas para nós nos acompanharmos. Pessoas que gostam de presentear. Pessoas que gostam de doar o seu tempo. Pessoas que gostam de partilhar a sua vida. Pessoas que não pensam só nas suas necessidades. Quando o apóstolo João ele termina esse texto, ele diz assim, quanto a Demétrio, ele faz um paralelo, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse outro homem, ele não era como o anterior, que nem fazia o bem, nem deixava fazer. Faltavam palavras para descrever ele. Porque ele estava sendo tão excelente para aquela comunidade, para aquela igreja, que o apóstolo João disse, todo mundo conhece, todo mundo dá testemunho, até a própria verdade. O que é a própria verdade? Jesus é a própria verdade, a palavra é a própria verdade. Ou seja, quando as pessoas olhavam para aquele homem e olhavam para a Bíblia, eles combinavam. Eles combinavam. E amados, nós precisamos ser encontrados nessa terra, sendo como esse homem,
Sendo pessoas que quando as pessoas olham assim para a Bíblia e olham para a gente combina, sabe? A gente casa direitinho, a gente fecha direitinho com as verdades bíblicas. Não existe diferença. Não existe um mau testemunho, existe todos dando testemunho. Como é bom quando as pessoas olham para nós e dizem, é a Bíblia andando. É a Bíblia falando. É Jesus, parece até que é Jesus aqui no nosso meio. E para aqueles que não conhecem, né, muito sobre a Bíblia, não têm o hábito, não vão numa igreja, eles vão olhar e vão dizer, parece um anjo. Isso quer dizer que a nossa vida está de acordo e está combinando com aquilo que Deus nos separou para ser, para combinar. Amém? Nessa noite eu quero te incentivar, porque essa palavra me incentivou demais. E a gente vai estar falando mais sobre isso. Amanhã, inclusive, nós vamos ter na rádio um programa especial das mulheres. Eu te aconselho a nos escutar amanhã na Rádio Imigrantes, do meio-dia até às 13 horas, na 98.5. Você pode acessar pela internet, inclusive. Vai ser um programa muito bom. E nós vamos estar falando sobre esse estilo de vida que Deus reservou para nós. Mas para essa noite, eu quero te convocar a pensar sobre isso. Qual é o bem que eu posso fazer hoje? Qual é o bem que eu me programo para fazer amanhã? Qual é o bem que eu vou tornar hábito diário na minha vida? Porque eu e você fomos chamados para fazer o bem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor quer nos incentivar a cada dia a nos tornarmos mais parecidos contigo. E nós recebemos essa verdade, nós acolhemos essa verdade no nosso coração e pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito que está aqui para nos ajudar. Nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a nos tornarmos dia após dia pessoas parecidas contigo. Pessoas que vão andar por essa terra, que vão viver nessa geração para fazer o bem, para ser espelho do Senhor nessa terra. E nós te louvamos porque sabemos que vamos alcançar aquilo que estamos pedindo. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém.